Sejam bem-vindos ao Aquecimento Verbal. Olá a todos. Olá. Como estão? Benzinho. Está tudo bem? Nós também estamos fantásticos. Também. Eu estou muito bem. Eu também estou ótima. Estás boa? Está tudo bem? Estou. Essa voz é que está um bocadinho... Eu decidi voltar com a minha voz sexy. É só o aquecimento. É não a segunda deste ano. E depois de aquecer vai sem problemas e vai correr de feição. Claramente. Os 28 minutos mais verdes da rádio estão então de volta. Esta semana esperamos nós ter tempo para falar de 3 notícias. Esperamos. Uma é mais informativa, por isso acho que não nos vai tomar tanto tempo. As outras 2 acho que dão um bocado mais aso ao debate e à pancada. A pancada? Não, por acaso até, eu acho que não, a não ser que arranjemos aqui... Eu sou uma pessoa pacífica, não sou de pancada. A não ser que a gente arranje aqui um ponto em que vamos chocar de opinião, eu acho que não, vai ser tranquilo. Achas que sim? Mesmo se eu fizer de advogado do diabo? Sim. Sim, que eu também sou uma pessoa extremamente pacífica, sou contra a violência. Somos pacíficos então, ótimo. Paz. Peace and love. Peace and love. Bem, vamos então começar com as notícias desta semana. Uma delas está relacionada com incêndios. Aliás, por incrível que pareça, esta semana, pelos vistos, já houve aí 1 ou 2. Eu digo 1 ou 2 porque até são capazes de ter sido mais, mas eu li pelo menos de um que mobilizou 50 bombeiros. Exatamente, portanto, em Guimarães foi esse. Acho que sim. Teve bom tempo, está calor, estamos de manga curta, mais ou menos. Eu estou de manga curta, mas isso é fininho também. Isso é fininho. E é exatamente um bocado sobre incêndios que vamos começar o programa mal faz desta um bocadinho semana. de calor, pimbas, incêndios. Coincidências. Estamos em abril, gente. Mas não é relativamente aos incêndios de Guimarães que vamos falar. Desculpa. Vamos falar sobre o Parque Florestal de Monsanto, porque a Quercus e a Associação de Promoção ao Investimento Florestal, a Acréscimo, acusam a Câmara de Lisboa de não limpar bem os terrenos do Monsanto. João Branco, presidente da Quercus, afirma que o parque é um autêntico barril de pólvora, entre aspas, à vista de todos, chegando mesmo a dizer que podemos estar na presença de um novo Pinhal de Leiria, mais uma vez, entre aspas. Monsanto está tipo... Estão a ver Lisboa? Pronto, já vamos aí. Para o dirigente da Quercus não restam dúvidas que no Monsanto o risco de incêndio é elevado, porque esta zona da cidade de Lisboa tem todos os fatores que podem causar um incêndio, entre aspas. Por isso, tem uma população humana sempre presente, tem uma alta carga de combustível, ou de carga orgânica, matéria orgânica, carga de combustível, e tem uma continuidade tanto horizontal como vertical deste mesmo combustível, que o ajuda assim a propagar, em caso de incêndio, propagá-lo por todas as direções. Portanto, é um cocktail para que os incêndios ocorram e se propaguem. Paulo Castro, da Acréscimo, afirma que a existência de espaços por limpar não é uniforme em toda a mata e que há um risco associado à carga de combustível em excesso. Segundo os peritos, existem algumas zonas da floresta que não são limpas há vários anos e têm arbustos e silvas quase do tamanho de árvores. Pronto. Ok. Até é capaz de ser descrição. possível. Porque realmente às vezes há ervas que aquilo cresce quando a gente está por elas já está um tamanho considerável. Eu tenho uma questão em relação a isso. Sim, Laura. Que tu podes não conseguir responder. Sim. Para de rir. Ok. Mas que quem souber responder, nós agradecemos. Sim, comentários, esse mensagens. Comentário, essa resposta, porque eu vou fazer quase uma pergunta. Só uma pergunta. Ok, chegando a essa conclusão, este tipo de organizações não tem nenhum poder para se voluntariar ou para chegar perto da Câmara e dizer há este estudo. Não, pode ser o nós vamos fazer ou o há este estudo ou há esta indicação, há este contexto, estes factos, façam alguma coisa? Eu acredito que sim. Aliás, eu acredito que isso até já tenha sido feito. Estamos a falar das maiores organizações. Sim, a Quercus é uma das maiores. Se calhar até a maior, convenhamos.
E a acréscimo, pronto, também tem uma importância muito, muito acentuada na parte a nível de eu acredito que eles tenham feito esse tipo de alerta junto da Câmara, até porque eu ainda não falei, mas vamos falar também da versão da Câmara de Lisboa. Depois eu é que dou os spoilers. Vamos falar da defesa, entre aspas, ou da resposta a estas críticas por parte da Câmara de Lisboa. E eu acredito que eles tenham feito esse papel, porque há sítios próprios e situações adequadas para ter esse tipo de alertas e fazer esse tipo de avisos. O que é certo, lá está, fazendo a ponta, é que o vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa, é Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara de Lisboa, por isso o Sr. José Sá Fernandes, rejeitou as críticas e garante que já foi feita a apresentação pública a explicar o que vai ser limpo até ao final de maio em Monsanto. O vereador afirma ainda que o Parque de Monsanto é a única mata urbana certificada com práticas de boa gestão e que, apesar de haver ainda algumas zonas por limpar, elas não oferecem qualquer perigo. Ok. Portanto, na perspectiva da Câmara de Lisboa, as coisas estão controladas e estão dentro do esperado. A Quercus e a Acréscimo não são da mesma opinião. E até ao final de maio vão limpar as partes que não estão... Até ao final de maio vão limpar as partes que eles disseram que iam limpar. Porque foi o que eu disse. Não são necessariamente as mesmas partes que as organizações dizem que não estão tratadas. Sim. Tanto a Câmara de Lisboa como as organizações admitem que o Parque do Monsanto não está a ser limpo de forma uniforme. Ou seja, há zonas que estão, há outras que não estão. Por uma questão de gestão não está a ser limpo de forma uniforme. Provavelmente, sim. Provavelmente vamos assumir que seja. Sim. O que é certo é que... Temos verificado o que se passou tudo de incêndios é muito recente, ainda nem um ano fez. Eu tenho um colega meu que está a fazer a tese de mestrado sobre incêndios e ele por acaso mandou-me uma notícia de um estado. Nós vamos partilhar isto no nosso Facebook, por isso podem lá consultar depois. Que nos Estados Unidos, devido a um inverno mais seco do que o habitual, já estão a sofrer desde o início de abril. Eu acho que é o estado de Oklahoma. Eu daqui a bocado já vou abrir para confirmar. Já estão a sofrer desde o início de abril de incêndios em larga escala. Exatamente porque as condições meteorológicas da estação da primavera, do inverno, foram diferentes do que o normal. Quer dizer, e aliás, como aconteceu ano passado, nós tivemos um ano extremamente seco. Sim. E nós, quando eu digo nós, digo o mundo, não é? Sim. Quer dizer, não é o mundo, porque há muito seco num sítio e inundações extremas no outro. Claro que sim. Mas os eventos de incêndios a grande escala, como nunca antes vistos, etc., tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, verificaram-se. Portanto, e falava-se nessa relação, não é? Nessa bola de neve, entre aspas. Pois é. Portanto, o que tu estás a dizer acaba por corroborar isso. Estou quase a chegar ao link. Oklahoma, exatamente. Oklahoma. Isto tudo para dizer, também chegarmos ao ponto de falar sobre a questão a prevenção é muito importante, sim, mas o facto também é que as condições meteorológicas jogam contra nós. Mas por isso é que eu não acho a prevenção importante, eu acho a prevenção fundamental. Porque se tu ainda por cima tens mais um fator contra ti, sim, tens de, não é? Tens de precaver muito mais do que tu hoje este ano foi mais úmido do que o normal, então olha, até estava tudo limpo e não aconteceu mesmo nada porque o ano foi mais úmido do que o normal. Sei lá, é preferível isto, não é? Do que não se fez o necessário e ardeu uma área como nunca antes e se calhar vai continuar a arder, como alguém disse. Vai arder mais vezes. Pronto, está bem. Junta isto e também... o que é que se vai dizer às famílias que perderam pessoas? Já para não falar de todas as outras perdas. Junto à situação toda meteorológica, também temos muita questão do vento. Isso também é reforçado na notícia que nós vamos partilhar no Facebook sobre os tais incêndios em Oklahoma, em que vocês vão poder ver nas imagens que eles têm na notícia, com o padrão do vento e a maneira como ele muitas vezes aparece mais intenso e mais intenso.
lá está, vai facilitar a propagação do mesmo. O vento também foi incêndio. O vento foi um fator fortíssimo em outubro. Os incêndios de outubro. Sim. Aliás, eu lembro-me de haver vídeos de pequenos focos de fogo em 2 minutos virarem, tipo, era uma chamazinha e em 2 minutos estava tudo ardido. Tem-se falado muito dos incêndios neste último ano, tanto pelo facto de terem sido socorridas as pessoas, se foi tudo feito, não foi tudo feito, mão criminosa ou não, prevenção ou não, limpar as matas ou não, ser as coimas, abater tudo o que está em 50 metros, desinformação. Tem sido um ano, tem sido um tema bastante em foco. Sabes que é um... Desculpa, então. Diz. Sabes que é um bocado resultado da falta de informação que existe há décadas. Sim, verdade. Porque a questão é esta, quando tu estás muito tempo sem falar sobre um assunto e quando de repente tens obrigatoriamente de falar sobre ele, é óbvio que vai haver desinformação, é óbvio que vai haver informações contrárias, porque não houve... É a história da prevenção. A prevenção, educação... E é o desleixo. Também vai haver desleixo. Educação também é prevenção. Sim, também. Porque se as pessoas tiverem consciência mínima do que se está a falar... é um caso que nós falamos sempre. Proteção Civil, os sismos. Como reagir em caso de sismo? Mas não se sabe quando é que acontece. Precisamente por isso é que a prevenção é fundamental. Incêndios, nós tivemos os guardas florestais. Eu lembro-me na escola falar-se imenso dos guardas florestais. Sim. De não deixar lixo. Alguma vez a ir à Proteção Civil? À Proteção Civil não cheguei a ir. Eu cheguei a ir à Proteção Civil. Eu lembro-me de visitar um sítio qualquer que tinha lá um guarda florestal que falou connosco. Uhum. Mas não me lembro de irmos a nenhum sítio. Eu lembro-me de, na escola, acho que ainda estava no 4º ou no 5º ano, agora não tenho bem a certeza, mas era muito miúdo, de ir à Proteção Civil e eles falarem da cena dos sismos e o que fazer em caso de sismo e tudo mais. Porque tinham duas mascotes, que era o Tinoni e o Companhia. Quem se lembra disso? Não, mas é verdade. Eu não estou... A referência... Não. Não estou a brincar, mas é verdade. Pronto, nessa fase era tudo um bocado mais virado primeiro para a consciencialização. Acho que uma vez foi relativamente à segurança rodoviária e a outra foi sobre sismos. Sim, mas... Diz, continua. Os sismos vou usar o exemplo dos sismos para dizer que devemos ter um espírito crítico bastante apurado. Há uns meses marcou aí um dia de que nos Açores, numa das ilhas, que eu agora não me lembro qual delas é que foi, que 200 e tal abalos tinham sido registados. Assim, pânico. Não desprezando a intensidade dos sismos, estamos a falar de sismos na altura com o máximo que, se não me escapa a memória, era de 4 na escala de Richter, por isso não é assim nada... lá está, mais uma vez, tendo bastante respeitinho pela intensidade. Na escala de Richter já é qualquer coisa, mas não é assim nada de grave. E pronto, a empresa onde eu trabalho tem lojas nos Açores e eu lembro-me de o responsável passado 2 ou 3 dias veio a Lisboa e nós comentámos, ele dizer, ligaram para mim a perguntar o que é que se passava, que estava tudo a manar e eu estava a dormir, acordaram porque eu não sentia nada. A questão também é... Deixa-me concluir. Isto tudo para dizer o quê? Registou-se aquele dia, foi um dia de intensidade sísmica bastante agravada, abriu telejornais, perguntas na rua e o que é que sente e não sei o que mais, mas o que é certo é que estava a ser um bocado... a comunicação social estava a explorar aquilo demasiado para a gravidade que teve. E relativamente aos incêndios, acaba às vezes por acontecer a busca, uma grande busca, uma perseguição atrás dos culpados e não propriamente atrás da informação assertiva do que é que se pode fazer para prevenir para que este tipo de situações não voltem a acontecer. Sim, por exemplo, na questão dos sismos e até mesmo na questão dos incêndios, em vez de ser explorar, e isto agora é mais direcionado aos mídias do que propriamente à proteção civil ou à população, mas claro que nós compreendemos que querem levar a informação ao máximo, mas levar a informação também é, ok, está a haver atividade sísmica, chamemos-lhe anormal, nos Açores. Então vamos passar essa informação, seja 200 abalos, seja o que for, e vamos pegar nisso e falar como deve ser com as pessoas, em vez de estarmos uma semana a passar sempre as mesmas notícias, com as mesmas reportagens que eu pessoalmente, e vou dizer uma coisa pessoalmente, acho uma falta de respeito com os telespectadores, falando no caso da televisão, por exemplo, sim. que é termos a mesma reportagem
à tarde e de manhã, há notícias online, não há notícias novas, meus amigos, não temos mais informações sobre isto hoje. Sim, eu sei que é estranho dizer isto, mas acontece. Não há grandes notícias todos os dias e toda a gente sabe disso. E existem os jornais online, hoje em dia, para ter essa informaçãozinha a toda a hora a atualizar. Enfim, posso estar a dizer uma barbaridade? Posso, mas é a minha opinião. E pegar nesta questão, por exemplo, dos abalos nos Açores, ok, e o que é que vamos fazer em caso de sismo? Essa é outra. É pegar novamente, mas pegar com informação, tipo essa pessoas da Proteção Civil. Vamos chamar a atenção. Zonas em risco em Portugal, então vamos fazer um levantamento. Zonas com elevado risco de sismo. Essa é outra, e desculpa estar a interromper, porque muitas vezes, depois de uma notícia de um sismo, algures em Portugal, o que vem não é o como nos protegermos, é um novo sismo igual ao de 1755. Pode vir a qualquer momento. Pode vir a qualquer momento e Lisboa pode ficar não sei o quê. Ótimo. E o que é que vamos fazer em relação a isso? Vamos chorar só? Vamos chorar e dizer, vem aí outro sismo. Isto é quase certinho. Se vocês estiverem atentos da próxima vez... se calhar é aí que informam a população e ensinam a população como fazer pressão nas instâncias de poder para tomarem atitudes em relação a isso. Porque, por exemplo, na Avenida da Liberdade, são poucos os edifícios que estão preparados para um sismo, são os novos. Nem vamos discutir os renovados. Nem vamos discutir os edifícios claro que Lisboa estará um caos se houver um sismo, porque os edifícios são velhíssimos e não têm estruturas antissísmicas. Se vocês forem por cima da Falha de Santo André, América do Norte, São Francisco. Sim, São Francisco. Sismos a toda a hora, gente. E o próprio Japão. Primeiro dia de aulas, o que é que as crianças aprendem? Como se proteger em caso de sismo. Porquê? Porque aconteceu num primeiro dia de aulas haver um sismo. E desde então eles aprenderam a lição. E as crianças com 5 anos sabem o que é que têm de fazer em caso de sismo. Já sabem. Fugir ao pé dos vidros. Se quiseres agora todo este discurso. Protegerem-se. Em sítios que sejam minimamente seguros. Umbrais da porta. Mesas que não sejam de vidro. E que tenham estrutura suficiente para se cair um teto, elas não caírem também. Se tiverem na rua um espaço livre, descampado, que não tenha prédios minimamente ao pé, se estiverem em casa, é isso, é os sítios mais seguros que possam. Eu própria não tenho todas as informações. E manter a calma. Acima de tudo, manter a calma. Sim. Bem, falámos de incêndios e de sismos. Isto hoje foi mais de metade do programa foi Proteção Civil. Serviço Público. Acho que sim. Também estamos aqui para... Ou pelo menos a pedir que haja serviço público em relação a isso. Mas agora porque eu posso ter dito barbaridades. Por favor, informem-me. Agora também vos digo, informem-se bem sobre isso, que é importante nós sabermos o que fazer. Eu prefiro um comentário a dizer tudo o que tu disseste é mentira. Está aqui este link, este link, este link, este link vai-te informar. Fica a dica. É arrogante e é um pouco... Não é assim tão arrogante. Não. É arrogante se for assim. Tudo o que tu disseste está errado, não sei o quê. Com estes termos. Ok, sim. Mas é mais uma pessoa informada. Que é isso que a gente precisa. É isso que a gente quer, por isso é que fazemos este programa, também diga-se, a verdade é essa. Bem, vamos seguir em frente. Vamos seguir então para o Tejo, vamos para o Rio Tejo. Monsanto, Rio Tejo. O Ministro do Ambiente admitiu esta semana que a limpeza do Rio Tejo para a remoção das lamas que se encontram no fundo deverá iniciar-se em junho. O Ministro assegura que não vão ser depositados resíduos na bacia do rio. João Matos Fernandes, citando os resultados da prospecção da Agência Portuguesa do Ambiente, afirma que há cerca de 30 mil metros cúbicos de lamas depositadas no fundo do Rio Tejo, no troço entre Vila Velha de Ródão e Belver. Estas lamas têm de ser removidas devido à elevada carga orgânica que comportam e os seus efeitos na oxigenação da água. Os ministros... Uma adenda... A matéria orgânica para se decompor na água consome oxigênio. Daí esta questão. Continua. O Ministro apontou a primeira semana de junho para o início da limpeza do fundo do Tejo, depois de instalada uma bacia de retenção devidamente coberta por telas impermeabilizantes e o estaleiro num terreno nas Portas de Ródão, do qual o Governo tomou posse administrativa e que na altura até gerou alguma polémica. Matos Fernandes assegurou que não vão ser depositados
nem 1 kg de lamas na área protegida e, segundo o Ministro, depois de retiradas e secas, as lamas serão canalizadas para um aterro. É este o estado, entre aspas, da situação. Um follow-up da questão da poluição no Tejo, que dura anos. Obviamente que vamos aguardar para ver como é que vai ser feito o depósito das lamas e se vai efetivamente... Continua a esperança de que realmente agora que rebentou uma bolha isso tenha servido para alguma coisa. Exato. Vamos esperar para ver. Porque só em junho é que começa a limpeza, não se esqueçam. Só junho. Não há propriamente... Junho, estamos em abril. Não há propriamente muito mais a dizer sobre este assunto. É mais informativo. É mais um follow-up, não é? É uma... Porque o Ministro do Ambiente continua a dizer que a zona que o Governo tomou posse para pôr as lamas que não vai ficar assim, que está tudo controlado. Na altura gerou alguma desconfiança. Vamos ver. No início de junho, se começar a correr alguma coisa mal, de certeza que vamos ser informados, porque os olhos estão postos no Rio Tejo, especialmente naquela zona. Verdade seja dita. Lá está, é para ir aqui os mídia, obrigada por este serviço público. Exatamente. E muitas vezes também não é só os mídias, temos o caso do Sr. Arlindo Marques, que faz ali o seu trabalho Verdade, obrigada também, mas ainda assim ganhou a proporção que ganhou, sim. porque... Bem, vamos terminar a emissão que a pessoa tem de cascar de um lado, mas depois tem de... É verdade. Tem de dar uma festa. Há sempre um lado bom e um lado mau. É como tudo na vida, gente. E nós devemos metade de mim é bom, metade de mim é mau. Devemos ter, entre aspas, a ousadia de criticar, mas a humildade também de admitir quando as coisas correm bem. Sim, e nós fartamos de dizer, por favor, critiquem-nos. Tipo, cala a boca. Qualquer coisa assim. Que eu ao menos sei que alguém não gosta daquilo que eu digo. Mas já agora, deixa-me agradecer à Catarina, Catarina Vasconcelos, uma muito amiga obrigado. minha, que ouviu umas emissões nossas e mandou uma data de críticas construtivas. Bastante construtivas. Obrigada, Catarina. É por pessoas como tu que nós continuamos a fazer isto. E que estamos sempre com motivação para melhorar e para fazer as coisas de uma maneira diferente. É verdade. Ou então para dizer, não vai acontecer. Sim. Que não estou a dizer isso, Catarina, atenção. Foi um feedback bastante construtivo, é desse que a gente gosta. É desse que a gente gosta. E precisa, não é? Exato. Para terminar, temos que as restrições ao abastecimento de água em Maputo e em Matola, 2 cidades de Moçambique, foram aliviadas esta semana. A água da rede pública vai voltar a correr todos os dias, durante 8 horas, em vez de ser disponibilizada durante algumas horas em dias alternados, como acontecia desde fevereiro. Este aumento de disponibilidade acontece graças à melhoria dos níveis de armazenamento da barragem dos Pequenos Libombos, que se situam a 29% da capacidade total, 1% acima do registado há um ano. 29%. Isso nem é assim tanto. 29%. Estamos com esta noçãozinha. Isto são dados dos boletins da Direção Nacional de Recursos Hídricos, foram consultados pela agência Lusa e ouvi esta notícia no jornal O Observador. Portanto, temos ainda a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Ana Camuana, que refere que a água armazenada ainda não é suficiente para o levantamento de todas as restrições, lá está, óbvio. 29% da capacidade total, e que a situação continua a requerer uma gestão bastante criteriosa. Resolvemos trazer este pequeno apontamento porque tínhamos, não sei se chegámos a falar durante a emissão, mas falámos antes de gravarmos de uma notícia que tínhamos visto nos The Guardian no princípio do Eu acho que nós falámos antes da emissão, mas não chegámos a falar na emissão. Exatamente. No princípio do mês, que é alguns países como Espanha, Marrocos, Índia e Iraque estão em riscos de as suas reservas de água ficarem completamente secas. Nota de rodapé: em Espanha nascem os maiores rios portugueses. E eu resolvi trazer este caso de Moçambique, este levantamento, que é uma boa, primeiro porque é uma boa notícia. Exato. Apesar de ser uma notícia vista com cautela, porque são 29% de capacidade. Não seria verde, era tipo amarelada. Sim, era mais amarelada. Eu super tento fazer estas piadas e arrependo-me sempre. E para chamar a atenção que o problema da seca não é só em Portugal, está-se a viver um bocado por todo o mundo. Há problemas de abastecimento de água em todo o mundo e não é só em África. E que apesar de ter chovido bastante em março, em abril... Tem chovido relativamente também. Até choveu até diz relativamente. Que a chuva volta no fim de semana, by the way. Vocês estão a assistir isto, já podem confirmar ou não. E vamos ver, vamos esperar pelos
pelas medições de abril para saber afinal como é que foi em termos de precipitação, se foi dentro da média, abaixo da média, acima da média. Sim, mas é importante manter a calma relativamente à água, porque há muitas coisas que o ser humano tem às vezes um bocado aquela estigma de então se existe uma coisa para resolver, então estamos à vontade. E aliás, eu referi isso a semana passada. Na semana passada foi isso, por causa da tal enzima que comia plástico. Uma coisa que eu me lembrei agora, muito rapidamente, sim, e que nós, pode ser que consigamos um follow-up, ou alguém que consiga, por favor, dê-nos esse follow-up, que é essa continuação da notícia, que é em que estado está a África do Sul. Pois é, eu lembro-me disso agora quando falaste. Estávamos a falar disto, eu também me lembrei que é em que estado é que estamos, porque supostamente o dia zero era agora, estes 20 e qualquer coisa de abril. 18 de abril, se não me engano, se não me falha a memória. Portanto, era, sim, senhor. Notícias sobre o assunto, como é que estamos? Tenho que pesquisar, sinceramente. Pronto, nós podemos fazer essa pesquisa, mas sim, vocês também, se encontrarem alguma coisa, por favor. Mensagem para o nosso Facebook. É agora. Vou aproveitar o andamento, sim, porque o programa está a chegar ao fim. Mensagem aqui para o nosso Facebook. Pesquisem aquecimento verbal no Facebook. Qualquer dia levanto-me e vou ali só para focar a tua cara. Podem mandar um mail, aquecimentoverbo@gmail.com, e de resto já sabem o horário das emissões, que é sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias. Então estou a fazer. Vai, continua. Por isso, sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias, sábado às 8 da noite na Rádio Utopia e domingo às 6:30 da tarde na Rádio Zero. As repetições à quarta-feira na Rádio Ideias às 2 da tarde, na Rádio Utopia, quarta-feira às 8 da noite. Enganei-me. A Rádio Utopia é sábado às 3 da tarde. A repetição é que é quarta às 8 da noite. E a Rádio Zero é terça-feira às 10 da manhã. Já não é a primeira vez que eu troco o horário da Rádio Utopia, mas nas nossas redes, desculpem, no blog... Rádio Utopia, por favor, continuem a passar o aquecimento verbal. No blog estão lá os dados todos, e no Facebook também lá está tudo certo. Eu só tive a reação que tive, porque tu disseste, e os nossos horários, e fizeste uma pausa dramática, e eu pensei, ele não vai dizer os horários. Como assim? Vou dizer. Como assim? E o e-mail, já disseste o e-mail? Já, mas digo outra vez. aquecimentoverbo@gmail.com. Acho que não disse o blog, que é aquecimentoverbal.blogspot.com. Entram no motor de busca, qualquer um que seja, põem aquecimento, espaço verbal, aparece lá link, é os primeiros. Facebook, procuram aquecimento verbal. Deixar o like. Está lá a nossa página também, e que tem os horários como imagem de capa. YouTube e blog sai no domingo às 7 da tarde. Já sabem, assinem o canal e deixem o like. Eu fui ver, é deste lado. É aqui ao agora fundo. Já sabes, é aqui do meu lado, é aqui ao lado. Sim. E deixa o like. Para esta semana era tudo isto que a gente tinha-vos para contar. E mais algumas coisas que não estávamos a contar com os sismos. Isso não estava programado. Pois não falámos imenso de sismos esta semana. Falámos muito esta semana. É que nem sequer íamos falar de sismos. Mas pronto, aconteceu. Está feito. Ora, até para a semana. Até para a semana.